No livro sagrado da Bíblia, encontramos diversos ensinamentos sobre salvação e redenção. Hoje, vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, podem estar em um caminho que as afasta da salvação. 1. Os orgulhosos. A Bíblia nos ensina que o orgulho é um dos pecados mais perigosos. Aqueles que se exaltam acima dos outros e não reconhecem a sua dependência de Deus podem estar em um caminho de perdição. Na Bíblia, o orgulho é frequentemente condenado como um pecado que afasta as pessoas de Deus. O orgulho é uma atitude de autoexaltação, onde a pessoa coloca a si mesma acima dos outros e até mesmo acima de Deus. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os orgulhosos, de acordo com as Escrituras. Desprezo pelos outros. Os orgulhosos frequentemente olham para os outros com desprezo, considerando-se superiores em virtude, conhecimento ou status. Isso vai contra o princípio bíblico do amor ao próximo e da humildade. Resistência à correção. O orgulhoso tende a resistir à correção e à disciplina, pois acredita que não precisa dela. A Bíblia, no entanto, nos ensina que a correção é um sinal de amor de Deus e é essencial para o nosso crescimento espiritual. Falta de gratidão a Deus. A pessoa orgulhosa pode atribuir suas conquistas e bênçãos apenas a si mesma, ignorando a providência e o cuidado de Deus em sua vida. Isso vai contra a gratidão e a humildade que a Bíblia nos ensina a ter. Julgamento precipitado. Os orgulhosos, muitas vezes, julgam os outros de forma precipitada e severa, sem considerar suas próprias falhas e fraquezas. Jesus nos ensinou a não julgar para não sermos julgados. Falta de dependência de Deus. O orgulhoso confia em sua própria capacidade e não reconhece a sua dependência de Deus. A Bíblia nos lembra que sem Deus não podemos fazer nada. Queda e destruição. A Bíblia adverte que o orgulho precede a queda. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. Portanto, a Bíblia nos adverte a fugir do orgulho e buscar a humildade. A humildade nos aproxima de Deus, nos permite receber sua graça e nos ajuda a viver em harmonia com os outros. 2. Os avarentos. A avareza ou a ganância desmedida por bens materiais é um tema que a Bíblia aborda com frequência. Ela nos alerta sobre os perigos de colocar o dinheiro e os bens materiais acima de Deus e das coisas espirituais. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os avarentos, de acordo com as Escrituras. Idolatria do dinheiro. A Bíblia nos ensina que amar o dinheiro é uma forma de idolatria, pois significa colocar a confiança e a segurança nas riquezas materiais em vez de em Deus. Falta de generosidade. Os avarentos são conhecidos por sua relutância em compartilhar suas riquezas com os outros. A Bíblia, no entanto, nos exorta a ser generosos e a ajudar os necessitados. Priorização errada. A busca desenfreada por riquezas pode levar os avarentos a colocar o dinheiro acima de valores mais importantes, como o amor ao próximo, a justiça e a fidelidade a Deus. Insatisfação constante. A avareza nunca traz verdadeira satisfação. Os avarentos estão sempre em busca de mais dinheiro e mais bens, mas nunca se sentem completamente satisfeitos. Perigo espiritual. Jesus advertiu que é difícil para os ricos entrar no reino dos céus, comparando a entrada de um rico no reino de Deus com a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha. Exemplo negativo. Os avarentos podem influenciar negativamente aqueles ao seu redor, levando-os a valorizar as riquezas materiais em detrimento das coisas espirituais. Chamado ao arrependimento. A Bíblia chama os avarentos ao arrependimento, convidando-os a abandonar a busca desenfreada por riquezas e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em resumo, a avareza é um pecado que nos afasta de Deus e da verdadeira salvação. A Bíblia nos exorta a buscar um equilíbrio saudável em relação ao dinheiro e a priorizar as coisas espirituais sobre as materiais. 3. A crueldade. A crueldade, seja física, emocional ou espiritual, é um comportamento que vai contra os princípios de amor e compaixão ensinados pela Bíblia. A Bíblia nos adverte sobre os perigos de agir com crueldade e nos chama a viver de acordo com o amor ao próximo. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os cruéis, de acordo com as Escrituras. Contrário ao amor ao próximo,
A Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos e a tratar os outros com bondade e compaixão. A crueldade é o oposto desse ensinamento, pois envolve causar dano e sofrimento ao próximo. Falta de empatia. Os cruéis muitas vezes carecem de empatia, ou seja, da capacidade de se colocar no lugar do outro e entender seus sentimentos. A empatia é uma qualidade valorizada pela Bíblia e essencial para relacionamentos saudáveis. Desobediência. AOS Mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus nos chamam a amar, perdoar e tratar os outros com bondade. Aqueles que praticam a crueldade estão em desacordo com esses mandamentos. Dureza de coração. Aqueles que são cruéis muitas vezes têm um coração duro e insensível. A Bíblia nos chama a ter um coração quebrantado e contrito, pronto para receber o amor e a graça de Deus. Julgamento de Deus. A Bíblia adverte que Deus julgará os cruéis e aqueles que praticam a injustiça. Aqueles que agem com crueldade podem enfrentar consequências severas, tanto nesta vida quanto na vida futura. Chamado ao arrependimento. Apesar de seus pecados, a Bíblia ainda oferece o perdão e a redenção aos cruéis. Eles são chamados ao arrependimento e a buscar a misericórdia de Deus. Em resumo, a crueldade é um pecado sério que pode impedir a salvação daqueles que a praticam. A Bíblia nos chama a viver em amor e compaixão, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos ensinar o verdadeiro significado do amor ao próximo. 4. Os falsos profetas. Na Bíblia, os falsos profetas são aqueles que pregam falsas doutrinas e desviam as pessoas do verdadeiro caminho da salvação. Eles são descritos como enganadores que se disfarçam de servos de Deus, mas na realidade estão a serviço de interesses próprios ou malignos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os falsos profetas, de acordo com as Escrituras. Enganadores sutis. Os falsos profetas muitas vezes são sutis em seu engano, apresentando-se como mensageiros de Deus, mas distorcendo a verdade para atender a AOS seus próprios propósitos. Mensagens contrárias à palavra de Deus. As falsas doutrinas dos falsos profetas estão em desacordo com a palavra de Deus. Eles podem distorcer as Escrituras para justificar seus ensinamentos enganosos. Desvio do verdadeiro caminho da salvação. Os falsos profetas podem levar as pessoas a seguir um caminho que não leva à verdadeira salvação. Eles podem prometer falsas garantias de paz e segurança espiritual. Julgamento divino. A Bíblia adverte que os falsos profetas enfrentarão o julgamento divino por suas ações enganosas. Eles serão responsabilizados por desviar as pessoas do caminho da verdade. Discernimento necessário. A Bíblia nos exorta a discernir os espíritos e a testar os ensinamentos à luz da palavra de Deus. Devemos estar atentos a falsos profetas e não nos deixar enganar por suas palavras. Chamado à vigilância. Jesus e os apóstolos nos chamam a estar vigilantes contra os falsos profetas, pois eles podem surgir como lobos em pele de cordeiro, aparentando serem inofensivos, mas sendo perigosos espiritualmente. Em resumo, os falsos profetas são uma ameaça espiritual séria que pode desviar as pessoas do verdadeiro caminho da salvação. A Bíblia nos chama a discernir as palavras que ouvimos e a permanecer firmes na verdade da palavra de Deus. 5. Os injustos. Na Bíblia, a justiça é um tema central, e Deus é descrito como um juiz justo que julgará cada pessoa de acordo com suas obras. A injustiça, por outro lado, é vista como um pecado que pode afastar as pessoas da salvação. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os injustos, de acordo com as Escrituras, contrário à natureza de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é justo e que Ele ama a justiça. Aqueles que praticam a injustiça estão em desacordo com a natureza de Deus e podem estar se distanciando dele. Tratamento injusto dos outros. Os injustos muitas vezes tratam os outros de forma injusta, negando-lhes seus direitos ou causando-lhes danos. Isso vai contra o princípio bíblico de amar ao próximo como a si mesmo. Desrespeito pela lei de Deus. A Bíblia nos dá leis e mandamentos para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que praticam a injustiça estão desrespeitando essas leis e se colocando em oposição a Deus. Julgamento divino.
A Bíblia ensina que Deus julgará cada pessoa de acordo com suas obras. Aqueles que praticam a injustiça enfrentarão o julgamento de Deus e podem ser condenados por suas ações, chamado ao arrependimento. Apesar de seus pecados, a Bíblia ainda oferece o perdão e a redenção aos injustos. Eles são chamados ao arrependimento e à busca da justiça e da retidão. Restauração pela justiça. A justiça não é apenas uma questão de julgamento, mas também de restauração. A Bíblia nos ensina que a justiça restaura o equilíbrio e a ordem na sociedade e é um reflexo do caráter justo de Deus. Em resumo, a prática da injustiça pode afastar as pessoas da salvação, pois vai contra a natureza e a vontade de Deus. A Bíblia nos chama a viver de acordo com os princípios da justiça e da retidão, buscando sempre fazer o que é certo aos olhos de Deus. 6. Os blasfemadores. Na Bíblia, a blasfêmia é vista como um pecado grave, que consiste em profanar o nome de Deus, zombar das coisas sagradas ou mostrar falta de respeito para com ele. A blasfêmia pode incluir palavras, ações ou pensamentos que desonram a Deus e sua santidade. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os blasfemadores, de acordo com as Escrituras. Desrespeito pela santidade de Deus. A blasfêmia revela um coração desrespeitoso para com Deus e sua santidade. A Bíblia nos ensina a temer e honrar o nome de Deus. Palavras e ações prejudiciais. A blasfêmia pode causar dano não só a Deus, mas também às outras pessoas. Palavras ou ações blasfemas podem ferir e perturbar aqueles que têm fé em Deus. Pecado contra o Espírito Santo. Jesus advertiu sobre o pecado imperdoável de blasfemar contra o Espírito Santo. Embora a natureza exata desse pecado seja debatida, muitos entendem que é uma rejeição persistente da obra do Espírito Santo, que é a fonte de salvação. Julgamento divino. A Bíblia adverte que os blasfemadores enfrentarão o julgamento divino por suas palavras e ações. Deus é um juiz justo e julgará cada pessoa de acordo com suas obras. Chamado ao arrependimento. Apesar de seus pecados, a Bíblia ainda oferece o perdão e a redenção aos blasfemadores. Eles são chamados ao arrependimento e à busca do perdão de Deus. A importância da reverência. A blasfêmia é um lembrete da importância de reverenciar a Deus e suas coisas sagradas. Devemos cuidar para não profanar o nome de Deus com nossas palavras ou ações. Em resumo, a blasfêmia é um pecado sério que pode impedir a salvação daqueles que a praticam. A Bíblia nos chama a temer a Deus e a honrar seu nome, evitando palavras e ações que o desonrem. 7. Os incrédulos. Na Bíblia, a falta de fé e a incredulidade são consideradas obstáculos para a salvação. A fé é vista como um elemento essencial para a salvação, pois é por meio dela que recebemos o perdão de nossos pecados e a vida eterna. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os incrédulos de acordo com as Escrituras. Importância da fé. A Bíblia nos ensina que é pela fé que somos salvos, não por nossas próprias obras. Aqueles que não creem podem estar perdendo a oportunidade da salvação. Rejeição do plano de salvação. A incredulidade implica em rejeitar o plano de salvação de Deus, que foi realizado por meio de Jesus Cristo. Aqueles que não creem estão se afastando da única fonte de salvação. Cegueira espiritual. A incredulidade pode levar à cegueira espiritual, impedindo as pessoas de verem a verdade de Deus e sua obra redentora em Cristo. Julgamento divino. A Bíblia adverte que os incrédulos enfrentarão o julgamento divino por sua falta de fé. Aqueles que rejeitam a Cristo como Salvador enfrentarão a condenação eterna. Chamado à fé. Apesar de sua incredulidade, a Bíblia ainda oferece o perdão e a redenção aos incrédulos. Eles são chamados a abandonar a incredulidade e a crer no Evangelho para serem salvos. A importância do testemunho. Aqueles que têm fé são chamados a testemunhar do poder transformador de Deus em suas vidas para que os incrédulos possam ver e crer. Em resumo, a incredulidade é um obstáculo para a salvação, pois impede as pessoas de aceitarem o plano de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia nos chama a crer no Evangelho e a receber o perdão de nossos pecados pela fé em Cristo. É fundamental lembrar que, apesar dos desafios e pecados que enfrentamos, a misericórdia de Deus é infinita.
Ele está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem sinceramente e buscam a salvação. Este é um ensinamento central da Bíblia. Não importa o quão longe tenhamos ido em nosso afastamento de Deus, sempre podemos voltar para Ele através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, somos chamados a buscar a verdadeira salvação em nossas vidas. Isso significa reconhecer nossos pecados, arrepender-nos deles e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. A salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços, mas é um presente gratuito de Deus oferecido a todos que creem. Portanto, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que você ama. Juntos podemos aprender e crescer na fé, buscando cada vez mais a verdadeira salvação que só pode ser encontrada em Deus.